Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Esse é o nosso segundo vídeo para tirar as suas dúvidas sobre o tutorial do Gladiador. Bem, pessoal, eu tenho recebido uma série de dúvidas. Muitas delas são parecidas, algumas repetidas. Então, se a sua dúvida não for especificamente respondida, é porque a resposta dela está dentro de alguma outra, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo e cansativo. Bem, algumas das dúvidas que recebemos não têm relação direta com o tutorial. O objetivo dessa série de vídeos é tirar as suas dúvidas sobre as aulas do tutorial do Gladiador. Quando usa a ferramenta de borrar, fica uma aparência estranha, parece muito embaçado. Você mexe em alguma configuração dela? Sobre a ferramenta de borrar, eu sempre trabalho com algum brush de ruído. Então dá uma olhada e vê qual brush exatamente eu estou usando e uso mesmo, que o seu resultado vai ser igual. Quando joga aquela primeira base de cores na pintura, elas devem ser todas com valores bem próximos? No caso, sem muito contraste entre elas e todas no valor médio? Exatamente. Começar pelos médios é uma excelente maneira. Então, mesmo que você vá dividindo por área de cor, começa pelos cinzas médios, pelas cores médias de cada área. E quando você diz sobre acrescentar cinza na sombra, você se refere a um cinza mais escuro sem chegar no preto, certo? Então, eu não sei exatamente qual parte do vídeo você está se referindo. Certamente é sem chegar ao preto. Eu evito isso um bocado. E provavelmente é sobre desdobrar os cinzas que você já tem. Na sombra você vai ter uma área de luz da sombra e uma área de sombra própria. Então, digamos que a luz na sombra é um cinza 5. E a sombra própria é o cinza 8. Colocar cinza na sombra é desdobrar os cinzas entre esses dois. Então você vai colocar o cinza 6 e 7. Tá? Então é isso, desdobrar. Colocar o máximo de cinzas que você puder, mas sem passar desses dois que serão os polos. A luz da sombra e a sombra própria. Muito bacana, Guilherme, saber que você está tendo aula com o Renato Amorim. Ele foi um dos meus professores, um dos melhores. Aprendi muito com ele e com a Luciana. Então aproveita essa oportunidade. É muito difícil você encontrar alguém que tenha um nível de formação como eles têm. Então, manda ver nos estudos. Um grande abraço e um abraço para o Renato também. E a pose do personagem está muito próxima da escultura. O que eu fiz foi acentuar alguns pontos, desvalorizar outros e algumas mudanças de design, é claro. Mas em trabalhos mais complexos, trabalho para clientes, trabalho pessoal, eu inicio a partir de um sketch que é feito sem referência e depois eu busco referência para trabalhar em cima da composição que eu fiz no sketch. Existe alguma técnica para definir a pose do personagem ou é tudo de cabeça? Não existe bem uma técnica para definir pose do personagem. O que existe é um estudo específico sobre dinâmica. O que eu recomendo são sketches sobre dinâmica linear. Você pode fazer isso com cópia de pintores, cópia de escultura e com modelo vivo. O que você quer dizer com encontrar o máximo de soluções plásticas possível? Então, o que é a solução plástica? Cada pintor vai resolver um problema formal. Quando eu digo formal, não é de formalidade, é de forma. Vai resolver um problema da forma de uma maneira específica. Se você analisar um quadro do Rembrandt, por exemplo, ele pinta de uma maneira e ele resolve vários problemas da pintura de uma forma. Se você analisa outro pintor como Bouguereau, por exemplo, ele vai resolver de outra forma. Rembrandt, num retrato, ele resolve um olho com 4, 5, 6 pinceladas. Ele tem uma síntese muito grande. O Bouguereau, ele vai desenhar o olho, vai construir. Então, um pintor trabalha mais por abstração, o outro trabalha um pouco mais por construção. Um é pictórico, o outro é linear. E o que você deve fazer é estudar vários pintores. Assim, você vai ter uma série de referências e vai poder desenvolver o seu próprio repertório de soluções plásticas. O que fazer caso não se encontre boas referências para o que se pretende fazer? Nesse caso, você deve construir suas próprias referências. Você pode tirar suas próprias fotografias ou trabalhar com 3D. A regra meio tom, sombra e luz é a única maneira de se criar e descrever as formas? Se não, quais são os outros casos? Não, não é a única maneira. Você pode criar forma com qualquer elemento mínimo da gramática formal, cor, linha, tom, valor, etc. Então, se eu faço um círculo linear, eu criei uma forma
sem usar as que você mencionou. O que devo ter em mente ao mapear as sombras e depois a luz, com relação ao shape delas? Com relação ao mapeamento, você deve ter em mente a divisão clara entre essas duas áreas. A forma mapeada deve ter uma configuração de fácil leitura, por isso você deve sintetizar. Os cinzas da luz não se misturam com os cinzas da sombra. O mesmo vale para a cor? Uma cor encontrada na luz não pode se repetir na sombra? Não. Uma cor que se encontra na luz pode sim se repetir na sombra e não há nenhum problema nisso. Para o tutorial do gladiador, quais referências você usou e para quais partes do personagem? Eu usei só essa referência. Apesar disso, eu recomendo que você que está começando agora utilize o máximo de referências que você puder. O que eu fiz foi acentuar alguns pontos e desvalorizar outros e algumas mudanças de design, é claro. Mas em trabalhos mais complexos, trabalho para cliente, trabalho pessoal, eu inicio a partir de um sketch que é feito sem referência e depois eu busco referência para trabalhar em cima da composição que eu fiz no sketch. A foto e o pincel de textura ou de ruído são utilizados da mesma forma e para as mesmas finalidades? Não, não são usados da mesma forma. Como você pôde ver no tutorial, a fotografia foi usada em modo de mesclagem e o brush é sempre usado em normal. Eu não altero o modo do brush, está sempre em normal. A foto, além da textura, trouxe também informação de cor e uma sensação de material. O brush de textura é usado para criar mais cinzas e facilitar uma leitura espacial daquela área. Ao recolher referências para um personagem em cenário, devemos ter um cuidado com a precisão histórica ou a liberdade de licença poética nesse caso? Nesse ponto, depende do seu cliente. Se você não está trabalhando para algum cliente, você pode fazer o que quiser. Parece que a luz que ilumina o gladiador está vindo de cima da esquerda para a direita do personagem. Porém, o primeiro plano você criou como se ele estivesse contra a luz. Essas diferenças de iluminação em uma mesma cena não podem confundir? Não, pelo contrário, isso vai facilitar a leitura. Primeiro, a gente deve entender que um trabalho de arte é uma realidade construída, é uma obra intelectual. E as leis que vão reger esse universo são leis compositivas e não leis físicas. O que devo ter em mente para criar uma paleta harmônica, seja ela toda quente, toda fria ou mesclada? Para criar uma paleta harmônica, você deve ter em mente manter a relação de familiaridade entre os cinzas. Onde pesquiso sobre fatura de pincéis? O melhor lugar para você estudar e aprender sobre fatura é em cópia dos grandes mestres. Recomendo fortemente que você estude Rembrandt e Velázquez para esse assunto. Qual perfil de cor você usa? Minhas cores ficam um pouco diferentes. Eu trabalho com as cores em RGB. Se você estiver trabalhando em CMYK, vai dar diferença sim. Ou pode ser simplesmente uma diferença do monitor. Dá uma checada nisso. Qual sua configuração na curva de pressão da caneta? Eu uso uma Intus 5 Small. Eu trabalho com a Intus 4 média e não alterei a configuração. Configuração padrão. Qual a configuração dos teus brushes? Principalmente no item transfer, percebo que os meus se comportam de maneira diferente dos seus. A configuração dos brushes é exatamente a mesma do brush pack que vocês receberam. Pode ser alguma diferença na sua tablet, dá uma checada. Então é isso. Obrigado, pessoal. Foi um prazer responder as suas dúvidas. Eu te vejo no próximo vídeo.